Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, eu tenho, nesses últimos meses, feito alguns comentários a respeito dos acontecimentos políticos e pré-eleitorais, sobretudo de Itabuna. E aqui mesmo no programa também eu tenho expressado algumas opiniões, porque, diferentemente de todas as eleições anteriores, eu acho que dessa vez Itabuna vai ter uma eleição mais competitiva, com maior quantidade de candidatos a prefeito. Historicamente, Itabuna sempre teve uma polarização entre apenas dois candidatos. Nós tínhamos aqui quase 30 anos de uma história intercalada com alternância de poder entre Fernando e Geraldo. Foram dois cidadãos que começaram suas sagas políticas e administrativas pobres. O Fernando era vaqueiro, acordava todo dia 3 da manhã para ordenar vacas, e o Geraldo era repositor de produtos numa loja da rede de supermercado Messias, que faliu. Ambos entraram pobres numa prefeitura bilionária, e ambos saíram da prefeitura bilionários, deixando a prefeitura pobre. De lá para cá nós tivemos algumas outras alternativas de prefeitos que decepcionaram bastante. Se apostou muito de que Vani, por ser evangélico, ter sido vereador 2 vezes, uma pessoa comedida, uma pessoa equilibrada, sensata, diplomática, sofrida, que vinha desenvolvendo seu ativismo social em cuidar de toxicômano, um perfil completamente condizente com o que se poderia ter de expectativa de uma boa administração. Todavia falhou, decepcionou. Um governo medíocre, um governo muito ruim, tanto que nunca mais Vani quis saber de ser candidato. E foi uma decisão acertadíssima, porque com certeza absoluta as urnas seriam ingratas com ele, ou seriam perversas, porque com certeza absoluta, se o Vani fosse candidato à reeleição, teria talvez uma das derrotas mais acachapantes da história entre os prefeituráveis de Itabuna. Azevedo, outra personalidade jeitosa, carismática, simpática, um cidadão do bem, uma pessoa até certo ponto que daria ou que dá para nós convicção de honestidade, seriedade, ética, um envolvimento muito, muito próximo com a política cotidiana de Itabuna, eleito prefeito numa situação inusitada, porque até uma semana antes da eleição ele não estava cotado entre os favoritos, porque a disputa era travada entre Jussara do PT e Capitão Fábio do PMDB, quando ele, pelo Democrata, pelo DEM, acabou dando uma virada do jogo na semana da eleição. Uma vez eleito, empreendeu assim uma gestão com muita captação de recurso externo, porque o seu setor de criação de projetos operava com muita intensidade, mas a cidade não usufruiu daquilo que seria suficiente para assegurar o capitão Azevedo uma vitória de reeleição. Decepção. Estamos agora com Aí voltou Fernando Gomes para um 5º mandato. Fernando Gomes não mudou, sempre arrojado, sempre inconsequente em decisões acossadas, sempre com aquele perfil de administração popular e populista, e Fernando Gomes acabou também fracassando em seu 5º mandato, o que acabou contribuindo para que Itabuna elegesse o atual prefeito Augusto Castro. O que foi que fez Augusto Castro ser eleito? 2 fatores foram preponderantes. 2. Eu acrescento um 3º fator. Primeiro, um desgaste natural em função da decepção que estava sendo a administração do 5º mandato de Fernando Gomes. Depois, o Augusto Castro, ele, ao perder para deputado estadual, deixou um sentimento de orfandade na comunidade eleitoral. As pessoas lamentaram muito porque, de fato, ele foi um deputado bastante atuante, muito presente em Itabuna, diplomático, ele transitava bem no governo estadual, que era de oposição ao partido PSDB, e ele sempre teve um jogo de cintura muito propício para o bom articulador, o bom lobista, que é o perfil do Augusto Castro. Augusto Castro, eu tenho falado que ele não tem perfil executivo,
porque o executivo tem que se dedicar 12 horas, no mínimo, por dia, de domingo a domingo. Lá o legislativo não. O legislativo, se ele quiser passar 15 dias sem ir na Assembleia, o deputado não vai ter problema, sabe? Ele não pode deixar de participar 3 meses, mas se ele quiser passar um mês todo sem participar das sessões, ele vai ter consequências somente nos seus subsídios, mas ele não perderá o mandato, ele não terá, não vai sofrer continuidade do seu trabalho na Assembleia. Prefeito não. Prefeito não pode se dar o luxo de sentar numa mesa de restaurante, de ir para uma casa de praia e ali ficar ouvindo e conversa e falando histórias, que é o perfil de Augusto. Augusto gosta de pileriar, Augusto gosta de um bate-papo. O prefeito não tem esse tempo, né? O agendamento do prefeito é muito asfixiante. Ele tem que atender vereadores, tem que atender secretários, diversos dirigentes de entidades não governamentais, além dos contatos externos, né? Deputados, senadores, enfim. Há na agenda do prefeito uma necessidade de exclusividade no funcionamento do seu agendamento. Então Augusto chega, se elege prefeito, está desempenhando um trabalho relativamente bom, né? Eu diria até que dos últimos 8 prefeitos, acho que ele tem se destacado, né? Acho que ele perde ainda para o Ubaldo e para o Duque, mas depois de Ubaldo e o Duque, sobretudo nessa geração de 4 décadas para cá, ele tem se destacado, tem desempenhado uma gestão bastante eficiente na busca de soluções para problemas que se arrastam já há muito tempo, como, por exemplo, a saúde pública. Com a sua boa relação com o governo do Estado, pela primeira vez, o governo estadual tem focado Itabuna como uma cidade que está no mapa da Bahia. E aqui tem desenvolvido algumas atividades, alguns empreendimentos, tanto que está sendo prometido aí a requalificação do estádio Itabunão, a ampliação que já começou do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, foi inaugurado o Colégio Adelmo Sal, enfim, algumas atividades pontuais, alguns investimentos estaduais que têm feito aquilo que antes a gente nunca tinha visto em Itabuna, porque o Estado sempre foi muito ausente, prometia e não cumpria, né? Menosprezava Itabuna, que já foi assim uma das cidades mais colaboradoras para o fisco estadual. Só para você ter uma ideia, apenas em dois impostos, ICMS, que apenas 25% fica no município, e IPVA, que apenas 50% fica no município, mas esses 2 impostos contribuem com mais de 12 milhões de reais mensais para o fisco estadual. E o que é que o Estado faz em Itabuna? De 10 em 20 anos, uma obra de 12 milhões. Aquilo que o Estado arrecada em um mês, ele faz a retribuição em décadas. E precisava de um prefeito que tivesse uma boa correlação com essa instância de poder para que Itabuna pegasse pelo menos as migalhas do orçamento do Estado. E é isso que tem ocorrido. Então Augusto tem realizado um governo que, se não é 100%, também não é 10%. É um governo que eu diria que é menos ruim ou muito melhor do que os próximos que o antecederam. Reeleição já se discute, já está na pauta do dia, as articulações, as conversações, sempre focando reeleição como pauta dos círculos políticos, né? As pessoas estão vivendo diariamente o assunto reeleição. Nós temos 6 candidatos competitivos, 6. Eu diria que qualquer um deles pode ganhar a eleição. Diferentemente de eleições passadas, dessa vez nós temos uma polarização muito mais extensa. Nós temos, por exemplo, o Guion. Acho que dos 6, Guion seja o menos competitivo. Mas não se pode tirar de Guion essa possibilidade dele surpreender, assim como surpreenderam o próprio Vânio, o próprio Capitão Azevedo. E o próprio o Augusto Castro, que eu acabei não relatando o outro fator que contribuiu para ele se eleger, que foi aqueles 20 segundos, 30 segundos no máximo, da saída dele acometido de Covid, da UTI para um apartamento, né? Ele saiu ali moribundo, e aquilo sensibilizou as pessoas, emocionou Itabuna. Itabuna chorou com aquela cena, e é óbvio que com o advento da derrota dele de reeleição para deputado, são fatores, esses 2, que contribuíram bastante para Augusto ser eleito. Mas agora a história é outra, né? A Augusto agora é vidraça, né? E nós temos aí competindo com ele 5 candidatos
que são ligados à oposição do petismo da Bahia e que são todos eles competitivos. Como eu dissera, Guinho é competitivo por causa da União Brasil, né? O UB, o partido, deu ao então candidato a governador Assemineto uma votação acachapante. Ganhou bem de Jerônimo, que acabou sendo eleito não por Itabuna, mas pelo resto da Bahia. Então, o União Brasil é o que eu diria um guia, né? É um instrumento fabuloso para ajudar um prefeiturável a ganhar a eleição. Então, Guinho não é carta fora do baralho. Nós temos também o Chico França, pelo PL. Chico França, que é mais técnico do que político, mas ele está no partido 22, o partido de Bolsonaro. Itabuna é uma cidade antipetista e bolsonarista. Tanto que a votação de Lula de Bolsonaro, a despeito de ter sido bastante diferente na grande maioria dos municípios do Nordeste, aqui em Itabuna foi praticamente um empate técnico, sendo que a campanha quase que parecia ser WO, porque você só via a movimentação da candidatura de Lula, mas as urnas deram quase que um empate técnico, que significa dizer que Itabuna se notabiliza como uma cidade que é antipetista e que é também bolsonarista. Esses dois fatores vão contribuir para que Chico França esteja no contexto da disputa como candidato competitivo. O médico Isaac Neres, sempre muito bem votado, uma figura de uma história de resiliência. Ele não tem família rica ou que da tradição política. Por si só ele se estabeleceu na política de Itabuna e tem obtido votações expressas e que tem colocado ele como candidato que não é fraco. Também está entre aqueles que podem sair vencedor desse pleito. O Pancadinha, deputado estadual, com a votação notável, né, o único deputado de Itabuna a ser eleito para a Assembleia Legislativa, numa votação também muito expressiva, mas que tem desenvolvido um mandato muito ligado ao perfil dele, que é de festa. Nós não temos no Pancadinha um deputado voltado para as questões do desenvolvimento humano, da geração de emprego e renda, do cuidado da infraestrutura, da saúde, da educação, não. O Pancadinha é candidato, ou é melhor, é deputado de fazer festa de reggae período de São João no bairro São Pedro. É candidato de pegar a emenda de R$200 mil para a Expofenita. É candidato de gastar mais de R$600 mil para fazer uma festa de crianças, que são eventos que são plausíveis, é óbvio que as pessoas precisam de festa, mas essa é uma incumbência não de deputado estadual, mas sim de prefeito. E o pior é que esses eventos que o deputado tem realizado são iguais aos eventos que já vinham sendo programados pela prefeitura. O que significa dizer que ele poderia estar melhor, né, na aceitação popular, mas é competitivo. Pode sim ser eleito o Pancadinha, eu não tenho dúvida disso. Capitão Azevedo, uma vez prefeito, sempre lembrado quando chegam eleições majoritárias. É um candidato competitivo, até porque o PDT, que é o partido dele, é um partido que sempre teve notabilidade nas eleições de Itabuna, já teve prefeito e vai querer emplacar o seu nome majoritário. O capitão Azevedo, ele tem um problema, ele é muito só ele, né? Ele é um político sem grupo, ele está isolado, ele quase que não tem aliados, embora não se possa deixar de respeitar o seu tamanho popular. Ele é muito querido. O capitão Azevedo é uma pessoa muito simpática, carismática, ele se relaciona bem na sociedade, ele, a despeito de ser policial, ele não tem dificuldade nenhuma de ir nos lugares que são vulneráveis da periferia de Itabuna, porque todo mundo gosta dele, polícia gosta dele, bandido gosta dele, pessoas idosas gostam dele, criança gosta dele. O capitão Azevedo é uma figura extraordinária, uma figura singular, né? E talvez por estes fatores ele não pode ser carta descartada, né, no jogo da reeleição aqui em Itabuna. Portanto, nós temos aí, né, outros candidatos, por exemplo, Dinailton, Pastor Elias, o Ivan Guzmão, tem uma menina também, professora, que agora o nome me falha, a memória, pelo pessoal. Nós temos alguns outros nomes, mas que não são competitivos, né? Tem um candidato do PT que, no meu entendimento, não será candidato, até porque deveria estar preso, né, por ser corrupto. Já foi prefeito de Itabuna, mas não passa de um calhorda, e Itabuna tem dado nos números recado para ele de que ele não tem voto sequer para eleger vereador, embora teimem em ser candidato a prefeito, todo mundo sabe, com pretensão de barganhar um cargo, né, no governo do estado ou no governo federal, porque ele é o único ex-deputado federal
do PT que não tem cargo nem no governo do Estado e nem no governo da União. Portanto, esta é uma realidade que, no meu entendimento, dá para o próximo ano uma perspectiva muito competitiva entre os prefeituráveis. Quem vai ganhar? Somente o início de outubro revelará. Olha, nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, mas nós vamos bater um papo com uma das personalidades que transcende os limites territoriais de Itabuna e do sul da Bahia. Se notabiliza por um jeito muito simpático de ser, também muito carismático, é uma figura que tem se notabilizado por onde passa, gestor exímio, sempre requisitado, sempre buscado para contribuir, não somente Itabuna, mas diversas cidades, de Teixeira de Freitas a Ilhéus, Itabuna, enfim, ele fez uma história se notabilizando por onde passou. Acho até que se me fosse presenteado os títulos, certificados, comendas, troféus que ele recebeu e eu tivesse que fazer um leilão, hoje eu seria um homem milionário. Nós vamos bater um papo com esse cidadão, cuja identidade depois da nosso comercial a gente vai revelar. Valeu? Mas é uma coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Como eu dissera no bloco anterior, nós vamos agora bater um papo com uma das personalidades mais proeminentes, embora esteja há muito tempo percorrendo aí os caminhos, não somente da questão da governabilidade, mas da política. Já foi candidato a deputado estadual com a votação muito boa, mas o partido não ajudou, acabou não logrando êxito. Mas sempre requisitado para diversos municípios prestar os seus serviços de técnico, sobretudo na área do trânsito, na consultoria política, nas boas relações com as questões ligadas à ideologia, aos partidos, enfim. Me refiro ao Valci Serpa, tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia, mas que tem tido inserções bastante proveitosas em questões de governos. E não me refiro somente no governo na questão singular. Ele tem tido uma história e aqui ele vai começar o bate-papo conosco, fazendo assim uma dissertação, dizendo um pouquinho, que eu sei que se ele fosse falar tudo da história dele, é claro que nós não teríamos aqui 40, 30 minutos de programa, teríamos que ter 4, 5 horas de programa. Mas eu quero apresentar aos meus telespectadores uma figura que eu aprendi a gostar, a admirar, sou fã do estilo que ele tem de um policial, que na concepção mais grandiosa da segurança pública, do policiamento, do bem tratar o cidadão, de fazer com que a corporação seja respeitada e não temida, com que a corporação seja considerada como de fato é,
né, um guardião da segurança do estado da Bahia e que precisa de protagonistas como Tenente Coronel Serpa, né, para fazer com que a sociedade compreenda que se a Bahia hoje é o estado mais violento em todos aqueles que integram a Federação Brasileira, é por conta dos prestimosos serviços de policiais militares, de oficiais da Polícia Militar e da corporação em si, que tem contribuído bastante, inclusive com sangria interna, porque em média são 20 policiais assassinados por ano, o que significa dizer que a PM tem dado sangue para garantir segurança ao Estado. Portanto, a gente fica muito feliz quando começa a bater um papo com uma figura que representa tudo isso, o carinho que nós devemos ter com a polícia, o respeito que a gente tem que ter com a questão da governança e a convicção da qualidade técnica de um gestor público. E aí por isso é que eu começo esse nosso bate-papo com o Tenente Coronel Serpa, perguntando para ele quem é o Tenente Coronel Valci Serpa e qual a trajetória para chegar até aqui. Bom dia, querido. Bom dia, Val Cabral. Prazer aqui, né? Agradecer, né, realmente esse convite para estar no seu programa, né? Olho com olho com o nosso amigo Val Cabral. A gente tem aqui uma amizade, né, profunda aqui, graças a Deus a gente estabeleceu esse vínculo na amizade, camaradagem. E o Valci Serpa de Oliveira, né, é o Serpinha, né, que muita gente chama, nascido em Salvador, né, sou soteropolitano. E fiz minha carreira da Polícia Militar desde meus 17 anos de idade e vim passando em vários rincões da Bahia, né? Já passei por batalhões de Salvador, Porto Seguro, já passei por Itabuna aqui, Teixeira, Jequié, então eu passei por muitos Tapetinga, Itamaraju, comandando essas regiões e começando a minha vida também política e a vida de gestão pública. É bastante importante, né? A gente que trilhou uma carreira dentro da Polícia Militar há mais de 37 anos, que a gente tem uma característica forte e é forjado para ser gestor público. Então, e aproveitando essa gestão pública, nós começamos a ingressar na carreira também, né? Não só militar, mas também política. Então, nesse caminho, hoje eu sou cidadão, além de nascido em Salvador, sou cidadão itamarajuense, porto-segurense, bicaraense, ilhéense, itabunense, jequiéense, né? Itapetinguense. Então a gente passa e tem um carinho especial, né, de cuidar bem, né, do ser humano e da nossa gestão dentro dessas unidades policiais. A gente trabalhou muito o ser humano, tratar bem o policial, né, que é o nosso companheiro, e fazendo com que eles tratem melhor ainda a população. Então, com essa forma de agir, né, desse lado humano de agir, a gente cresceu bastante nessa área institucional e também na área política. E na área política eu fui para chefiar a Ciretran de Ilhéus, a convite da ex-deputada Ângela, e também fui chefiar a Ciretran de Vitória da Conquista com o chamamento do deputado Ronaldo Carleto. E politicamente aqui na região, né, eu trabalhei na Secretaria de Trânsito e Transporte de Itabuna com o nosso finado saudoso Fernando Gomes, né, que a gente tem uma deferência, e atualmente, até 3 meses passados, no governo Mário Alexandre Ilhéus, que fizemos a gestão lá, apesar daqueles conflitos do transporte, que é um conflito nacional, né, um problema nacional, nós conseguimos minimizar bastante, mas ainda sofre toda a região, Itabuna, Ilhéus, Salvador, esse problema geral, que é o problema do transporte. Eu vou chamar de Serpinha, porque carinhosamente todo mundo chama o Tenente Coronel. É um negócio complexo, né? Porque qual é o perfil que a gente faz de um oficial da Polícia Militar? Primeiro aquele cara de 2 metros de altura, bigodão, raçudo, corpulento, sabe? Aquele perfil do cara que amedronta, Não sei se é esse o estereotipo que é criado, mas me vem à memória esse tipo de perfil. Já o Tenente
Coronel Serpinha já disse que não é 2 metros, né? É Serpinha, tá dizendo que é Serpinha. Tem meu irmão bem. Que é Serpão, né? Que é grandão, que também é tenente coronel. Não é sisudo, né? Sempre muito sorridente, Isso. carismático. Mas ser sorridente não significa dizer que seja flexibilizador, não. Isso, sorridente na função que lhe cabe de também ser ríspido, áspero, quando necessário, sem jamais perder a ternura. Todavia, o Serpinha se envolveu sempre com 2 aspectos complexos, né, das relações humanas, né, que é segurança pública e trânsito, né, 2 atividades de risco, 2 atividades de uma dificuldade dimensionada para cima por conta das insatisfações populares, por conta de um serviço que nem sempre é condizente com o que quer a população, porque a população quer uma polícia presente em todas as esquinas. A gente sabe que é impossível a polícia estar em todas as esquinas. Talvez até a gente tenha o traficante em todas as esquinas, o assaltante, o ladrão, o estuprador, o bandido, mas normalmente a polícia é impossível em qualquer lugar do mundo você ter a polícia em todas as esquinas, mas a população quer a polícia presente, quer a polícia participante ali em sua comunidade, mas sobretudo jamais ausente. Na questão do transporte, e esse é um problema generalizado, você nunca vai ter um serviço de transporte que seja 100% de eficiente. E nas deficiências, a política se aproveita, porque a oposição deita e rola nesse percentual, ainda que ele seja insignificante. Por exemplo, se a comunidade estiver satisfeita 95% com o serviço de transporte, a oposição vai nos 5%. E aí faz um estardalhaço. Acaba o gestor do setor sendo sacrificado, mal compreendido e criticado por questões que são inerentes ao comando, são inerentes ao governante, porque são sempre recorrentes, porque o cidadão, quando vai para ponto de ônibus, normalmente demora de ponto de ônibus, se extrapolar 30 minutos, se extrapolar. Mas normalmente chega no ponto de ônibus, 15 minutos depois o ônibus chega. É possível que você, num ponto qualquer, chame o táxi e demore mais do que isso para chegar. Mas o cidadão quer o ponto de ônibus em 2 minutos ali. Ele chega no ponto e já quer o ônibus, sabe? Então já gerou ali um conflito. E aí eu pergunto ao Serpinha, em função dessa complexidade que são esses 2 setores, polícia e trânsito, aonde melhor você considera que atuou? Onde as coisas eram ruins e ficaram menos ruins, ou as coisas eram menos ruins e ficaram melhores? O que é que você destacaria, dentre todos os municípios pelos quais você já prestou serviço, onde a marca Valci Serpa foi notabilizada? Bem, Val Cabral, é uma pergunta bastante interessante. A gente procurou sempre, nessa vida pública, né, principalmente dentro da caserna, primar em tratar bem o cidadão e dar a sensação de segurança pública que é necessária para que ele possa viver com qualidade. Então, na área militar, nós fizemos uma gestão, primeiro, dando condições de trabalho aos nossos policiais militares. Você vê aqui na cidade de Itabuna, nós criamos o TOR, que é o Tático Extensivo Rodoviário, criamos a base avançada lá em Serra Grande, onde protegeu a população. Então a gente conseguiu minimizar a situação. Em outra, aqui também na cidade de Itabuna, nós criamos a Patrulha Guardiã Maria da Penha, que está cuidando hoje de proteção às mulheres que são vítimas de ação de pessoas nocivas em relação a feminicídio, agressões morais, psicológicas. Então, nós criamos uma estrutura bastante positiva para que o cidadão se achasse com a melhor qualidade de vida e a sua segurança pública. Então, a gente observa que não só na área militar, mas também na área pública, relacionada ao serviço de trânsito e transporte, nós fizemos algo mais. Para você ter ideia, transporte de Ilhéus, o pessoal critica muito o transporte de Ilhéus. Nós chegamos lá há 1 ano atrás, 1 ano, 6 meses, quase 2 anos atrás, nós tínhamos 23% do ônibus rodando na cidade. Hoje equivale a 88%. Então lá seriam 120 ônibus, estão rodando 104 ônibus. Nós não tínhamos ônibus na zona rural. Hoje nós temos em toda a zona rural ônibus, Ilhéus, e além de sábado, domingo e feriado. Então nós crescemos bastante, mas como você disse, a oposição vai aonde onde está a deficiência, né? Pra você ter ideia, lá
da central, né, de operações que nós temos lá, um terminal público, não tinha bancos, nós colocamos bancos. Aí falaram do sanitário, colocamos sanitários. Então sempre querem mais, né? A oposição sempre quer mais para apontar erros. As licitações, nós conseguimos para agora soltar os quebra-molas, para soltar os pontos de ônibus, né, os abrigos, mas só que foi da minha saída, né? Deixamos tudo pronto para quem vai chegar agora, vai ter agora a sinalização, tanto as faixas, o estacionamento, a sinalização horizontal, que são as pinturas, as verticais, que são as placas. Então tudo isso já deixamos pronto, foi uma luta de 1 ano, né, e que arrumamos a cama para o novo deitar, né? Então o novo diretor vai ter essas benéficas, vão ter todas essas condições de atuar. Então a gente foi, eu acredito, uma avaliação interna, né? Não só a que eu faço, mas que alguns amigos meus fazem, que a gente atua muito bem, né, na área de gestão pública militar, quanto também na área de setor de transporte e trânsito. Mas a gente sabe que a busca, a informação da mídia contrária, né, de oposição política é forte, porque querem atingir o prefeito, né, e termina atingindo o serviço público. Nós sabemos que todo esse legado ele vem em decorrência de uma boa articulação com o prefeito, né? O secretário ele não é bom se ele não tem um apoio, né? Uma sustentação junto ao Poder Executivo, junto ao prefeito. Dentre todos esses municípios que o senhor esteve trabalhando como gestor, né, sobretudo de trânsito, o que é que poderia dizer hoje daquele que foi melhor contribuinte dessa sua atuação? Quem foi o melhor prefeito? Qual foi aquele que melhor escutou, que estava mais acessível, que compactou com suas ideias? Você poderia dizer, hoje é constrangedor? Não, tranquilo, eu posso falar. Eu falo muito bem de Fernando Gomes, né? O saudoso Fernando Gomes me ajudou bastante, me deu praticamente carta branca. A gente está aqui com o Pedro Júnior, que pode afirmar aqui que lá a gente pôde realmente atuar na Secretaria de Trânsito e Transporte, e era também segurança pública com toda a liberdade. Nós criamos vários serviços, como eu falei aqui, o ROMUR, que foi a Ronda Municipal da Guarda Municipal, nós criamos, montamos, conseguimos com a Polícia Federal, junto com nossos guardas queridos municipais, a liberação da Polícia Federal para utilizar arma de fogo, né, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, deixamos pronto o grupamento ambiental da Guarda Municipal, né, colocamos a base avançada na Conceição da Guarda Municipal. Então, no trânsito, nós conseguimos viaturas, o fardamento, nós não tínhamos nem fardamento dos agentes de trânsito da cidade, colocamos fardamento, todos os agentes de trânsito, né? Então, o Fernando Gomes foi realmente um prefeito que abriu as portas para a gente, e também nosso querido Marão, né, que ia deixar, né, de passar, Mário Alexandre também nos deu, né, condições de trabalho dentro das dificuldades, né, porque a gente tem que entender também o perfil do gestor, né, ele tem um perfil mais da infraestrutura, né, ele gosta mais de infraestrutura, conseguir articular as ações e conseguir modificar a cidade com pontes, com escolas. Esse contato que você falou aqui, junto com o governo do estado, é bastante importante essa articulação para que a cidade possa se desenvolver e ter uma melhor qualidade de vida para a população. A gente sabe também, sabe, porque às vezes você tem projetos, você tem ideias fabulosas, mas você acaba tendo que ter a contribuição de outros colegas de secretaria, né? O trânsito não se resume somente à Secretaria de Trânsito e Transporte, né? Ela precisa da questão ambiental, da questão legal, enfim, do Departamento de Comércio e Indústria. É todo um cenário que requer mais de um protagonista, né, na elaboração dos projetos e nas ações. Você fala dos prefeitos, e aí você cita o Fernando Gomes e o Marão, mas você deve ter contato também com alguns parceiros, né, de primeiro escalão, e que foram preponderantes para que você tivesse um resultado positivo de gestão. Tem dentre eles alguém que você diria assim, ó, com esse eu voltaria a trabalhar? Tem sim. Primeiramente, na área militar, a população tem que entender que a segurança pública não é um problema só policial. Né? É um problema social também, né? São pessoas abandonadas na rua, né? A questão de drogas, evasão escolar. Então, esse contexto todo ajuda, no caso que, se for bem feita essa política pública, ajuda a diminuir, a minimizar a questão da insegurança pública. E no campo da
política, né, de ser secretário, só o secretário sozinho não consegue resolver as coisas. Nós temos que ter parceiros, né, de primeiro escalão, segundo escalão, até mesmo aquele que está lá pegando na massa mesmo, né, que ajudaram bastante, né, que são nossos colaboradores. A gente teve que ter realmente esse apoio intersecretarial. Nós tivemos um apoio muito bom lá em Ilhéus, que foi com que é a superintendente Carla, né? Carla Serafim, que nos ajudou bastante, que fez até esse intermédio com outras secretarias, que trabalha na Secretaria de Governo, muito bom. E aqui em Itabuna, na época, né, de secretário, nós tivemos muitas boas relações até com todos os secretários, né, porque era um grupo, né, sólido e que tinha o objetivo de melhorar as condições e desenvolver a cidade de Itabuna. Então, atualmente, né, recentemente, teve esse apoio muito forte dessa superintendente, que hoje é secretária de Política da Mulher de Ilhéus, Carla Serafim, que nos ajudou bastante, né, para esse intermédio de ações, que a gente conseguiu desenvolver muitas ações na questão de trânsito, transporte, até de melhorias para as condições dos nossos agentes de trânsito, que lá são 90, né, 90 agentes de trânsito, que nos ajudou bastante para desenvolver nossas ações dentro de uma qualidade que a população hoje verifica realmente que nós fizemos a diferença. Eu antes para o intervalo, eu quero somente fazer um testemunho rápido aqui. Nós trabalhamos juntos no governo Fernando Gomes, embora, né, meu setor fosse de saúde. Eu fui coordenador municipal da STAIDES 2 vezes com o Fernando Gomes, em 2 governos de Fernando Gomes, com observação. Nunca votei em Fernando Gomes. Nunca votei, ele sabia disso. Nunca votei nos filhos de Fernando Gomes. Fernando Gomes teve esposa, teve filho candidato, nunca votei em ninguém em Fernando Gomes, eu não era fernandista, mas Fernando Gomes tinha uma percepção extraordinária, né? Eu sempre fui consultor em DST-AIDS, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis, e eu era, sem falta modéstia, um especialista no assunto, e ele gostava muito de trabalhar com quem era especialista. O Fernando Gomes tinha esse perfil. Ele era popular e populista, mas a equipe dele, ele exigia que houvesse ali uma ocupação de técnicos, e acho que como técnico, independentemente de eu ter sido de oposição, de eu nunca ter votado nele, nas pessoas dele, ele me deu esse privilégio de trabalhar no DST-AIDS. E aí, uma coisa que você falou aí, que eu aqui faço a ratificação, é que ele era muito político de resultado. Né? Existiam muitas situações em que ele chegava para mim e falava assim: eu não quero saber como você vai fazer, eu quero que você faça, eu quero resultado. Ele dizia para mim isso sempre, e eu sempre mostrava resultado, modesta parte. Eu quero fazer esse testemunho, porque isso que eu estou falando aqui eu falei quando ele era vivo. Né? E aí tem uma lei aí interessante, tem uma lei que diz que não se pode homenagear pessoas vivas, né? E aí, por tudo que você fez, nesse lugar que você passou, Porto Seguro, porque eu ando muito nesses lugares todos aí, viu? E tenho até familiares nesses lugares. E o nome Valci Serpa é um nome respeitado. É um nome considerado em todos os lugares, é um nome querido, sabe? Eu tenho que fazer também testemunho, porque não é jogar flores em quem não merece, não é puxar o saco, nada disso. É falar aquilo que de fato é realidade. Por onde eu tenho passado, eu fui em Teixeira de Freitas, eu fui em Porto Seguro, eu fui em Eunápolis, eu fui em Jiquié, eu fui em Ilhéus, aí estou aqui em Itabuna. Mas quando o nome Valci Serpa é mencionado, é de maneira positiva, de maneira carinhosa e de forma sublime. Então isso é importante, porque quando a gente tem um amigo que tem esse perfil, a gente se sente orgulhoso, né? Porque nas relações humanas, a gente acaba tendo que conviver com pessoas boas e com pessoas ruins. Mas as pessoas ruins, a gente não precisa excluir. Simplesmente bom dia, boa tarde, tchau. Eu não querer muita ligação por conta da influência que é inerente ao ser humano. Mas quando a gente tem amigos que são considerados divinos, fabulosos, proeminentes, muito bons, né? Isso nos dá um orgulho enorme, falar assim: é meu amigo, gosto dele, ele gosta de mim. É esse o perfil do Serpa. Nós vamos a um breve intervalo, é muito rápido, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Fala, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Olha, nós conversamos com o Tenente Coronel Valci Serpa e fizemos assim uma narrativa sobre o seu histórico, sobre as suas atividades burocráticas, suas inserções políticas, enfim. Fizemos aqui um apanhado generalizado dos momentos em que ele teve em algumas cidades, mais de 8 cidades, onde ele foi comandante de setores, tanto na área de segurança pública, quanto na área da administração pública. Mas o Tenente-Coronel Valci Serpa não é somente policial, não é somente gestor, né? É um homem, né? Um cidadão, é pai, é esposo, é filho, enfim. E nós vamos querer saber agora essa parte humana, né? Essa parte de gente, né? Do Valci Coronel, do Tenente-Coronel Valci Serpa. Quem é hoje o Valci Serpa, quanto família, quanto cidadão? Bem, Val Cabral, eu tô completando, né, amanhã não, sexta-feira, né, dia 13, vou completar 34 anos de casado, né, com Yara Serpa, minha querida esposa. Eu tenho 2 filhas, né, a Vitória e a Kelly, que moram em São Paulo, né, uma trabalha lá, é médica em São Paulo e a outra faz relações internacionais. E a gente veio de uma família, né, humilde, como você falou, lá de Salvador. Eu tenho sempre na mente, né, alguns fatos que aconteceram, né, que eu morava ali no Vale das Pedrinhas, na enchente, né, recentemente aqui em Itabuna teve enchente, que levaram os móveis, levaram, né, roupas, levaram casas, e eu já sofri essa situação também, né. E através do estudo, né, a gente vai crescendo, que o legado, né, que minha família me deu foi o estudo, né, que meu pai, à época, era praça, né, foi soldado, sargento, e chegou a capitão da reserva da polícia, minha mãe professora, né, e aí o legado que passaram para ele foi do estudo, e aos 17 anos entrei na polícia, né. Então, e aqui em Itabuna, parece que eu bebi muito essa água do Rio Cachoeira e terminou a gente gostando de Itabuna. Aqui a gente fixou residência, me moro ali no loteamento Novo Jaçanã, e ali eu tô mais de 15 anos, quase 17 anos residindo ali, mesmo indo trabalhar em Jequié, Teixeira, Porto Seguro, sempre com nossa residência fixa aqui em Itabuna, e aqui a gente resolveu morar e residir, e até onde der a gente vai ficar morando aqui nossa querida Itabuna. Tem uma coisa interessante lá no extremo sul, né? Quando fala de Serpa, pergunta, é o grande ou o pequeno? É o Serpão ou a Serpinha? É o Serpão ou a Serpinha. Ou seja, a família que vem de uma origem, né, de um pai policial acabou também estendendo. Né? São quantos irmãos e quais são voltados para essa questão da segurança pública? Logo que meu pai trabalhava muito na Vila Militar do Bonfim, né, lá em Salvador, e lá na Vila Policial Militar do Bonfim eu aprendi a gostar, né, da caserna, estudei no Colégio da Polícia Militar,
no Colégio da Polícia Militar, eu completei meu ciclo, né? Fui diretor do Colégio da Polícia Militar em Teixeira de Freitas, então graças a Deus completei o ciclo de estudante, né? De aluno fui o diretor, né? Então, e eu tenho 3 irmãos, 2 homens e uma menina, o Luísa, que mora em Muritiba, tem o Serpão, né, que é também tenente-coronel, foi colega, apesar que ele é um ano mais velho, fomos colega de academia, fomos tenente juntos, capitã juntos, major juntos, tenente-coronel juntos, vamos seguindo a carreira sempre juntos, né? Hoje ele é secretário de Trânsito, Transporte e Segurança e Mobilidade de Porto Seguro, né? E o Valnei, que ele trabalha em banco, né, gerente de banco do Santander. Então tenho 2 irmãos, homens e uma mulher, e só um que seguiu a carreira junto comigo, que é o Serpão, né? Que ele tem quase 2 metros de altura, quase 2 de mim, então ficou o Serpão e eu fiquei o Serpinha. Tenente Coronel Valci Serpa, a sua história é uma história muito bonita, né? Uma história de resiliência, né? Uma pessoa que sai de estudante do Colégio Militar para ser diretor do Colégio Militar. É uma história de um desalojado em função das inundações e tal, e que chega a uma situação de ser uma pessoa confortavelmente bem vivida, enfim. Teria alguma coisa, Tenente Coronel Valci Serpa, do que tudo que fizera, né, o Serpinha, que não faria hoje, né, ou que melhoraria isso no ambiente das relações humanas? Olha bem, tem coisas que a gente podia melhorar, né? Realmente, exemplo, eu entrei mais na igreja, eu sou católico, né, apostólico romano, mas demorei muito de me engajar na igreja, né? Hoje eu faço parte da pastoral da família, né? Estou preparando futuros casais, né? São noivos, a gente prepara durante um ano. Então, uma das coisas que me faltou foi me engajar mais cedo na pastoral da família. E é claro que a gente está, né, sempre em crescimento, né? A gente pode fazer muito mais. Então, hoje eu sou pós-graduado, né, na área de transporte, trânsito e segurança pública, 2 especializações, então eu sempre está sempre procurando mais. E eu acredito que a gente pode fazer muito mais, né, por Itabuna, para a nossa região, né? Como você disse, já saí deputado estadual, tive 18.063 votos, sem gastar um dinheiro, né, só com amizade, né? Tive 3.700 votos em Itabuna, 5.000 votos em Jequié, 3.000 votos em Tapetinga e outras cidades. Meu voto é muito espalhado, né, pelas amizades que nós temos. É um voto de gratidão, de amizade que a gente teve. Então, acredito que a gente pode melhorar ainda mais, né? Estou estudando agora, né, orçamento, estudando a LDO, estudando também tudo que é legislação itabunense para eu conhecer mais Itabuna, né? Bom, LDO significa poder legislativo, né? Lei de dotações orçamentária. Eu sempre digo que o primeiro ano de gestão de um prefeito não tem a cara dele, né? Porque ele herda um LDO do prefeito anterior. E quando esse prefeito anterior foi candidato à reeleição, a situação se agrava, porque ele vai ser gestor com tudo que havia sido planejado pelo prefeito anterior, que era da sua oposição, ou seja, perfis completamente antagônicos. Aí o governo efetivamente só vai passar a funcionar com a cara daquele novo prefeito a partir do segundo ano. Mas quem tem preocupação em estudar LDO, tem preocupação não no executivo, mas sim no legislativo. Embora tendo sido já gestor na área de trânsito de segurança pública de Itabuna, o Valci Serpa é aquele perfil de cidadão que não se restringia a um gabinete, tanto que eu sempre estava vendo o Serpinha em eventos diversos, não somente dessa área específica, em educação, saúde, enfim, o Serpinha sempre estava ali sendo participativo. Quando se expressa interesse de se aprofundar no LDO, significa que tem preocupação com o cotidiano da cidade, em todos os seus ambientes e questões de comunidade, Serpa? Bem, Val, eu gosto muito de
três situações, que é segurança, saúde e social, né? São algumas bandeiras que eu sempre procuro me aprofundar bastante. A gente estava estudando um pouquinho o orçamento, né? E só Itabuna está previsto, né? 12 bilhões, né? Para Itabuna em 2024. Então é muito dinheiro, né? Onde é que está sendo aplicado isso, né? A gente sabe que tem quase 370 milhões aí para infraestrutura, para saúde, e tem outros aí para infraestrutura, para educação. Então, eu gosto muito de trabalhar com números, né? Estudar bastante essa área orçamentária, social. Eu acho que teria que melhorar bastante, né? Essa área social. Tive muita gente na rua, situação, né? de mendicância. Eu acho que fortalecimento de vínculos, né? Que minha esposa é assistente social, ela gosta muito dessa área de fortalecimento de vínculos, tirar o pessoal da rua e colocar, né? Em abrigos na sua residência, mandar para suas cidades também, né? A gente recebeu agora, né? Venezuelanos recentemente, né? Que foram exportados de Santo Antônio de Jesus, né? Mandaram para cá, né? Então a gente tem que, acredito que nós temos que quem gosta de Itabuna, a gente tem que começar a conhecer Itabuna, né? Conhecer realmente as legislações, conhecer as leis, conhecer, né, como funciona a prefeitura, né, o que pode melhorar, né, de leis para a gente ter uma melhor qualidade de vida, ter desenvolvimento, né, na nossa comunidade, que realmente a gente está com alguns índices baixos, né? Você tem isso, educação, a meta é 6% para anos iniciais e 5,5% para anos finais. E a Itabuna hoje está com 4,3%. Então, melhorou um pouquinho, melhorou, né? Mas precisa alcançar a meta. Então, a gente tem que observar isso tudo para a gente ajudar, né? Ajudar a Itabuna a crescer, a melhorar. A gente sabe que o seu perfil é focado naquilo que, né, você relatou, assim, social, trânsito, saúde, mas eu tenho um entendimento de que muitos problemas podem ser solucionados quando a questão da empregabilidade passa a ser prioridade de gestores. Né? Nós sabemos que o cidadão, quando está trabalhando e ganhando relativamente bem, o SUS não é problema para ele. Porque eu vou dar aqui um exemplo. Quando ele precisa de um exame de urologia, né, ele vai passar 5, 6 meses para conseguir esse exame. Mas se ele estiver trabalhando e ganhando bem, ele chega ali com seus R$200, R$250 e resolve em questão de 30 minutos. Então acho que o foco são dois, né? Empregabilidade e educação. Porque esses dois fatores acabam contribuindo para que o resultado dos demais setores, né, de serviços públicos sejam atenuados em suas complicações. O senhor concorda com isso também? Com certeza. Eu acho que o primordial é a educação. Vai preparar o futuro do cidadão, né? Forjar aquele cidadão para que ele consiga, né, se aprofundar mais através do estudo, conseguir um emprego. Não é? Agora, para ele conseguir emprego, nós temos que ter frente de trabalho, né? Temos que ter o próprio prefeito, né, trazer Geração aqui empresa para gerar renda, gerar trabalho, para que aí aquele indivíduo que, através do estudo, se habilitou, né, se capacitou, possa ter um espaço para ele se autossubsidiar, né? Para ele possa adquirir sua qualidade de vida, seus bens, e não fique dependendo só da prefeitura através do sistema SUS ou de outros tipos de atividades que só vão apenas minimizar o sofrimento. A questão da Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, e o importante para ele, né, que é o trabalho, o emprego, aqui a cidade não está gerando para o cidadão. Eu acho que a preocupação, né, desses políticos, eu vejo, né, a gente deveria procurar o quê? Trazer investimento para a nossa cidade, para abrir esse leque de trabalho e emprego para que o cidadão possa permanecer na cidade e possa ter condições de vida. Olha, houve uma época que o tenente-coronel Serpa foi candidato a vice-prefeito. E o que se dizia na cidade depois da eleição é que se houvesse uma inversão, ou seja, o vice ser prefeito e o prefeito ser vice, que o resultado teria de vitória. Né? Então, o tenente-coronel tentou ser vice-prefeito. O que eu tenho sabido é de que há aí uma pretensão do Serpinha ser vereador, né? Lançar uma pré-candidatura de vereador, e a gente percebe por todo o seu perfil, por todo o seu percurso, né, de gestão, de conhecimento, de sinergia popular, enfim, que é um nome favorito, que é um nome que pode estar entre os 21 vereadores de Itabuna. É fato essa sua pretensão ou é só boato? Bem, Val, hoje eu sou pré-candidato, né, a vereador na nossa querida cidade de Itabuna, porque
sendo, a gente pode melhorar bastante, né? Como eu disse, nós temos potenciais para ajudar a comunidade. E para ajudar, nós temos que nos inserir no mundo político, mundo político partidário, não é? Então, hoje eu sou pré-candidato, já estabeleci algumas bandeiras, né? Como falei aqui, segurança, saúde e o social, são os 3 S, né? De Serpa, e vamos tentar, né? E se Deus quiser, né? E como diz algum amigo, tem que combinar com a população. Mas somos pré-candidatos. A gente sabe, a Itabuna tem um vereador, que eu não vou citar o nome aqui, que ele, todo o subsídio dele, ele doa como forma de alimento para instituições não governamentais, sobretudo as filantrópicas da área social. Nós sabemos que o Serpa hoje tem um salário como militar que eu creio até mais do dobro de vereador. Então o Serpa não quer ser vereador por conta de salário, né? Porque salário ele já tem, né? Nós sabemos que o tamanho de Serpa vai muito além do poder legislativo, né? Nós reconhecemos nele uma capacidade extraordinária de gestão e de legislador, porque também ele é bem articulista nesse contexto aí de inserção junto ao poder legislativo. O que é que move efetivamente o tenente-coronel Serpa, ao invés de pensar em ser candidato a prefeito, deputado, sair para vereador, sem nenhum menosprezo à categoria legislativa municipal? Mas o que é que tem mais estimulado o Serpa a tentar ser vereador em Itabuna? Bem, Val, a gente verifica que primeiro tem que olhar a conjuntura, né? Eu sei que é articulador político, né? Nós que conhecemos a política, nós temos que fazer algumas contas, né? E nessas contas a gente observou que está muito polarizado, né? Com a sua própria fala aqui anteriormente, a questão de sair prefeito, a questão também de recurso público, né? É muito diminuto para a gente fazer uma campanha a prefeito. Recurso particular a gente não tem tanto para sair candidato assim, mas como a gente tem um desejo, né? De ir para uma disputa eleitoral para, conseguindo for, a gente ajudar mais a sociedade, eu acho que o caminho é esse, a vereanância, né? Porque vereador de vereda, né? O caminho, né? Então tem que nesse caminho procurar melhorar as condições da nossa querida população. Então, para ter o melhor para a nossa cidade, melhor para a nossa gente, nós vamos lançar esse nome, né? Como pré-candidato e depois como candidato, para começar, né? Como vereador e quem sabe lá na frente a gente tem maiores saltos, né? Mas hoje eu acredito que como pré-candidato, temos um nome à disposição da nossa querida Itabuna que possa contribuir para melhorar. A gente, encerrando, ressalta aqui o nosso reconhecimento pela qualificação do tenente-coronel Valzir Serpa, até porque ninguém chega à posição de tenente-coronel da Polícia Militar se não tiver todas as qualidades intelectuais, todas as qualificações funcionais para ser qualquer ocupante de cargo eletivo neste país. Ninguém chega ao cargo de tenente-coronel sem a qualificação intelectual exacerbadamente acima do que você pode esperar de um legislador. Então a gente fica torcendo porque nós temos uma Câmara que realmente precisa estar cada vez melhor, né? Nós sabemos, as pessoas, essa Câmara é pior do que a anterior. Não. As câmaras precisam de terem protagonistas que ajudem a sociedade no seu perfil de engrandecimento, de aperfeiçoamento. E eu não tenho dúvida nenhuma de que uma vez eleito vereador, o tenente-coronel Valzir Serpa será um dos maiores colaboradores justamente para a humanização da cidade, o engrandecimento e o aperfeiçoamento da sociedade. Por isso é que eu lhe desejo sucesso em sua caminhada e com os meus agradecimentos por ter aqui nos dado o privilégio de ter batido esse papo contigo, meu querido amigo tenente-coronel Valzir Serpa. Ok, Val, meu amigo, aqui eu te agradeço esse espaço. É claro que a gente está se preparando a cada vez mais, né? Que o conhecimento não acaba aqui, né? É o início de novo estudar, né? Novo conhecer. A gente sempre gosta, né? De fazer o melhor possível, né? Não só para mim, para minha família também, mas para nossa comunidade. E dizer que eu estou ligado nos seus blogs, nos seus, né, serviços públicos para as comunidades, pela a rede de informações aqui, a comunicação. Seu programa é bastante visto e ouvido.
Você realmente conhece política, fica antenado, por isso que eu ligo para você de vez em quando, me dá orientação política, porque você conhece realmente como funciona a política de Itabuna, se envolve aqui, né, na problemática da nossa querida cidade, e você tem muito a contribuir com o seu jornalismo sério, competente, né, e que fala sempre a verdade. E a gente está sempre junto aí para contribuir também, não só com a comunidade itabunense, mas com aqueles que precisarem, estaremos sempre à disposição. Serpinha está sempre à disposição. É isso aí. Obrigado, Serpa, por estar nos concedendo esse bate-papo. Obrigado também a você, meu querido amigo. Você, minha querida amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.